Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor do comércio de bens, serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados por essa pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornarão ainda mais relevantes para pautar o futuro do nosso setor. Nesse bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a região, em especial pelo setor representado pelo Sindlojas Niterói, uma cidade que mais sofreu com as ações e medidas restritivas por conta da Covid-19. E finalizando, gostaria de agradecer em nome de todos os empresários e da população do nosso município a oportunidade que a FEComércio Rio criou ao abrir um espaço para debater com todos os candidatos o futuro da nossa sociedade e os pleitos do nosso setor. Bom debate a todos. Obrigado. Olá, estamos aqui com a candidata à Prefeitura de Niterói. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Bem, primeira coisa, a gente precisa reverter o ciclo de desemprego que se instituiu em Niterói, né? Poucos sabem, mas eu pesquisei no CAGED que Niterói, nos últimos 6 anos, é o 89º município do estado do Rio de Janeiro que mais perdeu emprego. Isso significa que apenas 3 municípios do estado do Rio perderam mais emprego do que Niterói. Tirando 2020, que é um ano atípico de pandemia, se a gente considerar os 7 anos de gestão da atual Prefeitura de Niterói, Niterói perdeu, no total, 22 mil postos de trabalho. Isso é muito grave, porque a gente sabe que o setor de comércio, de serviços, vive da virtuosidade da economia. Então, quando a gente aumenta o desemprego, a gente, na verdade, desaquece muito o setor de comércio, de varejo, de maneira geral, da cidade. Então, a gente precisa reverter esse ciclo. Então, tem 4 principais pontos para atuar nesse sentido. Primeiro, o pilar institucional, que vai atuar com informatização, desburocratização, diminuição da alíquota de ISS, que atuaria no setor de serviços. A gente vai nivelar toda a alíquota de serviços de ISS para 2%, que é o mínimo da alíquota que funciona hoje no município. A gente também vai procurar zelar todos os bairros da cidade com centros comerciais. Hoje a gente vê uma Alameda totalmente abandonada, com fiação, calçada toda esburacada, sem acessibilidade. A gente vê uma estrada Francisco da Cruz Nunes tomada pela desordem urbana. O centro de Niterói é um caos, né? Então, a gente identificar centros comerciais pelo município e outros bairros e investir em zeladoria desses centros, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer que o niteroense atue mais localmente nos seus bairros. Por último, a segurança é muito importante. Eu não posso deixar de falar da segurança, porque a segurança em si é um importante ativo do comércio, e também fazer um choque de gestão na postura de Niterói. Hoje, o que a gente tem na postura de Niterói são vários microempresários atuando como comércio individual.
a gente não pode ter isso. A gente tem que ter monitoramento dessa ação para que essa ação seja totalmente lícita e atuando em prol do comerciante, ou seja, atuando para fiscalizar e fazê-lo seguir a lei, mas sem ser de uma forma predatória, como hoje a postura atua em Niterói, trazendo incerteza para a prática do comércio e de todos os serviços da nossa cidade. Eu acho que é isso. Se a gente atuar nesses pontos, a gente vai estar, sim, criando um ambiente de negócios muito favorável para a nossa Niterói, que vem sofrendo nos últimos 8 anos. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Perfeito. Para além das medidas faladas na outra questão, né, efetivamente a gente vai encontrar uma cidade pedindo socorro pós-pandemia, né? A gente teve aí muitas medidas que deixaram todo o comércio desamparado, o turismo praticamente acabou, não apenas em Niterói, mas foi congelado no Brasil inteiro, e a gente precisa ter efetivamente um plano municipal para resgatar, principalmente para dar um gás nessa economia na sua retomada. Logicamente que a gente sabe que a gestão municipal ela tem um espectro de atuação limitado dentro da economia como um todo. A gente sabe que o governo federal ele tem mecanismos muito mais efetivos e potentes para atuar numa retomada da economia. E aí eu considero que hoje a gente tem uma gestão da economia que nós temos bons parâmetros, bons indicadores que nos garantem um bom trabalho pós-pandemia. Por exemplo, a taxa de juros está a níveis históricos e propícios ao investimento, e assim como a taxa de câmbio. A taxa de câmbio também vem favorecendo muito o comércio interno. Isso não me deixa dúvida que, num cenário pós-pandemia, a gente vai ter uma grande retomada da economia brasileira, né? Mas, especificamente na cidade de Niterói, a gente vê que a desordem tomou conta do território, né? Ontem eu passei na Alameda, a Alameda tomada de ambulantes, a desordem pública não está apenas na Alameda, está no centro de Niterói, por toda parte. Mas, ao mesmo tempo, são profissionais que precisam, de alguma forma, ser amparados. Então, a gente tem um plano, sim, de amparar o comércio informal da cidade, trazê-lo para a formalidade. A gente vem estudando formas de atuar com comércio comunitário, principalmente trazendo o microcrédito para Niterói e fazendo com que pequenos centros se formem nas comunidades de Niterói. Assim, a gente ordena a cidade, não traz concorrência ao comércio lá, não apenas formalizado, mas instituído diante de um centro comercial da cidade e cria novos centros atuando no seu público-alvo. Eu acho que especificamente é isso. O microcrédito também vai ser muito importante. Eu não acredito no microcrédito feito pelo município, pela gestão municipal, mas fazer parceria para que ele venha, empresas do Brasil venham atuar em Niterói sim, um plano para auxiliar o comércio aí na retomada da sua atuação pós-pandemia. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? Na verdade, eu venho de uma prática política que combate qualquer tipo de ilegalidade, né? Eu venho, por exemplo, numa campanha que refuta totalmente caixa 2, boca de urna, qualquer prática ilegal. E o combate ao comércio ilegal, ele vai ser tratado da mesma forma. A gente não pode banalizar qualquer prática ilegal diante de uma gestão séria, como a gente pretende fazer, né? Então, nesse sentido, quando a gente estuda o comércio ilegal, a gente vê como é grande e importante a contribuição das guardas municipais e da postura da cidade para o início do combate ao comércio ilegal, né? A postura e os guardas municipais eles têm uma fiscalização potente pela cidade e uma capilaridade, que às vezes as outras instâncias da segurança não conseguem ter. Então, eles precisam, sim, trabalhar de forma integrada com a Polícia Militar, né, e com a Polícia Federal, para que esse combate ao comércio ilegal não seja feito apenas na ponta, naquele vendedor,
por exemplo, que está apenas, não apenas, mas sendo apenas a ponta dessa grande quadrilha que é do comércio ilegal no Brasil, mas que, ao ser verificado a atuação do comércio ilegal, que essas instituições que atuam sob gestão do município atuem de forma integrada, sinalizando rapidamente a Polícia Militar e a Polícia Federal para que essa quadrilha seja desmontada na sua plenitude. Há pouco tempo, tem um caso muito interessante que veio aos jornais, por exemplo, do comércio de cigarros falsificados, por exemplo, e foi a Guarda Municipal de Niterói que atuou inicialmente nessa investigação, depois disparou para a Polícia Militar, onde essa quadrilha foi totalmente desmontada. Eu acho que essa ação é muito emblemática de como a gestão municipal e principalmente as suas instituições, como Guarda Municipal e Postura, podem ser grandes contribuintes no combate a esse crime organizado. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município? Eu vou tentar ser rápida diante do tempo para falar com 4 áreas tão importantes como as que você citou, né? Mas eu preciso incluir também educação. Educação em Niterói hoje é um dos maiores problemas da nossa gestão municipal. O que nós temos feito com as nossas crianças beira o crime, né? Mas, voltando lá aos pontos que você citou, a mobilidade também é um problema grave, inclusive para a nossa economia, a cidade não se conecta. Eu defendo terminais de conexão que vão planejar melhor as rotas do sistema de ônibus da cidade, fazendo com que eles atuem de forma mais inteligente. Hoje, eles atuam para gerar lucro para os empresários de ônibus e não efetivamente para o cidadão. A outra área que você citou é a economia. Eu acho que a economia eu falei bastante na primeira pergunta, e ela está amplamente relacionada com a zeladoria da cidade, com a segurança que nós conseguimos entregar, na saúde, porque quando o cidadão precisa gastar menos com saúde privada, sobra mais dinheiro para ele gastar no comércio. Então, na verdade, a cidade ela é viva e ela está amplamente integrada. Quando o município começa a entregar efetivamente serviços de qualidade, a gente começa a perceber que sobra mais renda para ir para o consumo, né? E para o comércio, turismo e lazer. Né? Então, voltando às pontas que você citou, teve o emprego, teve a mobilidade, a saúde. A saúde é outro caso grave. Eu defendo que hoje a saúde pública no município é praticamente um teatro. A gente tem teatros nas comunidades, mas que a saúde não é entregue naqueles lugares. Né? Isso porque um exame de sangue demora 1 mês para sair, não tem exame de imagem, né? O médico não consegue ter um exame de imagem para apoiar um diagnóstico dele, faltam remédios, né? Quase todos os usuários do sistema público de saúde não conseguem acessar o remédio, então isso traz muita necessidade de gerenciamento desse sistema público de saúde. Eu defendo a integração desse sistema, a tecnologia e um choque de gestão, sem dúvida nenhuma. E, por último, se eu não me engano, foi a segurança. Segurança, eu defendo a continuidade do Niterói Presente, mas sobre o outro grau de importância, a gente precisa ter como meta principal o resgate da segurança, da Guarda Municipal, da gestão da Guarda Municipal de Niterói, fazer com que ela seja protagonista novamente e investir em tecnologia, né? Mais câmeras, mais sistema de leitura facial, e que toda essa tecnologia vai servir muito mais à Guarda Municipal para atuar como principal agente da segurança pública em Niterói. Nos dê um panorama geral do seu plano de governo para a nossa região? Bem, pessoal, muito difícil falar em 3 minutos, eu precisaria de 2 horas para falar do meu plano de governo. Um plano de governo foi construído primeiro com muito estudo, porque eu participei de um processo seletivo de 7 meses dentro do Partido Novo para ser a escolhida para ser a candidata pelo Partido Novo aqui em Niterói. Então, foram 7 meses de muita pesquisa, de estudar todas as planilhas do Portal da Transparência da cidade. Depois disso, eu comecei a caminhar. Eu estou há mais de 11 meses, quase 1 ano, que eu fui selecionada, caminhando pela cidade e conversando com os usuários do Sistema Público de Saúde, conversando com os servidores da cidade, né, conversando com especialistas de diversas áreas. Então, o plano de governo, na verdade, ele está recheado de propostas inovadoras,
inovadoras para Niterói. Mas, de maneira geral, nós estruturamos o plano de governo em 3 pilares. Nós organizamos dessa forma a maneira que nós vamos atuar na cidade. Primeiro, pilar institucional, que vem falando de uma necessidade de responsabilidade fiscal, de nós termos mais eficiência na gestão, e aí eu falei lá na primeira pergunta, a desburocratização, a informatização, e dentro do pilar institucional também a gente defende a questão da integridade pública, né? Integridade essa que não vai ser mais marketing, mas vai ser realmente a bandeira da nossa gestão. Depois, o segundo pilar é o pilar da sociedade, que é verdadeiramente o pilar que vai trazer aí os serviços essenciais que essa prefeitura vai entregar para a comunidade niteroense. Aí eu estou falando de saúde, educação, segurança, ordem pública, urbanismo, mobilidade, saneamento, enfim, zeladoria, cultura, todos esses serviços que são entregues ao cidadão e gerido por esse prefeito ou prefeita que essa cidade vai ter. O último pilar é o pilar da economia, e dentro do pilar da economia a gente defende que a gente precisa trabalhar por um melhor ambiente de negócios, né? Que hoje a gente tem um ambiente muito arcaico, desburocratizado, sem conexões, né? E, por último, um ambiente de inovação. E, para isso, a gente vai ter uma secretaria especificamente para tratar a inovação na cidade, construindo, sim, um centro de startup dentro do município, com diversas pontas de articulação, principalmente com ambiente de crédito, ambiente universitário e os empresários potentes do estado do Rio de Janeiro que virão para Niterói, dessa vez porque terão uma gestão de confiança, que eles possam confiar, porque eles não encontrarão mais em Niterói um sócio, eles encontrarão um parceiro, um servidor público que só quer entregar uma Niterói melhor para o niteroense. Eu acho que é isso. Candidata, muito obrigada pela sua participação.